Olá, amigos, assinantes do canal Verso e Reverso e seguidores nas redes sociais. Estamos com mais um vídeo esta semana. Embora eu vá utilizar os mesmos personagens, ou seja, a atual situação política do Brasil, com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores, eu acho que esse tema vai um pouco além disso. É, na verdade, um convite à reflexão sobre a arte do diálogo, ou sobre a arte do não diálogo, né? Então, espero que vocês entendam que esta temática, embora se refira ao presidente Bolsonaro e aos seus apoiadores, ela permite refletir sobre, no geral, sobre o fato das pessoas conseguirem ou não dialogar. Então é mais um vídeo até voltado para a comunicação do que para a política. Mas, enfim, eu diria o seguinte, é que a cada dia que passa fica mais difícil defender o que o presidente brasileiro diz ou faz, né? Veja, até os seus seguidores enfrentam dificuldades e alguns começam a ficar cansados desse vai e vem, desse disse não disse, dessa história de falar besteira e depois voltar atrás. As pessoas que mesmo em meio a esta crise brutal conseguem manter algum equilíbrio, alguma serenidade, já perceberam que há uma nova mania nas redes sociais. É só reparar. É a mania, e não só nas redes sociais, é a mania de responder uma pergunta com outra, ou seja, a arte de desconversar. A tática não é nova, mas ela costuma ser usada por aqueles que, não tendo uma resposta convincente, tentam desviar a atenção do assunto, obrigando assim o interlocutor a um jogo de comparações muitas vezes disparatado e sem sentido. Ou seja, como não tem argumentos para manter a conversa, desconversam. É uma tática muito antiga. São pessoas que preferem lançar mão da surrada estratégia de a melhor defesa é o ataque, uma manobra diversionista usada para disfarçar a falta de argumentos. Esta é que é a realidade. Essa prática, porém, reparem, diz mais da limitação argumentativa de quem dela se utiliza do que das intenções de quem pergunta ou de quem quer estabelecer o diálogo. E não ajuda nada a estabelecer um diálogo ou a esclarecer a situação. Ou seja, é apenas conversa para boi dormir. O que essas pessoas não entendem é que, ao fazer isso, perdem a oportunidade de defender o seu líder, ou mito, ou Deus, sei lá. É comum que quando alguém acusa Bolsonaro de ser, por exemplo, ignorante, simpatizante de torturadores, ou de não estar preparado para o cargo que ocupa, os seus seguidores imediatamente respondem algo como: ah, mas e o Lula? Então você acha que o Brasil era melhor com o PT? Você não passa de um defensor de corruptos. Né? São mais ou menos esses os argumentos que eles usam quando a gente critica Bolsonaro. Ora, eles não percebem que, ao evitar a resposta objetiva e iniciar o processo de desconversar, que é disso que se trata, ou seja, ao responder uma pergunta com outra, os bolsonaristas não negam as acusações feitas ao presidente, apenas fazem outras, muitas vezes não conectadas com o assunto em discussão. Mas a raiz está lá, eles não contestam o que foi dito. Sempre que contestam as acusações contra o seu ídolo, desviando do assunto, eles não só aceitam e dão legitimidade às acusações, como deixam claro que não possuem nenhum argumento capaz de as rebater. Ou não é? É pura lógica. A única saída, no entender deles, então, é tentar desqualificar o interlocutor, usar o ataque leviano como defesa. Assim como se fosse uma bomba de efeito moral, sabe? Aquela que faz um grande ruído, muita fumaça, mas no fim não derrota o adversário, só o deixa meio atordoado. É essa a estratégia usada por eles.
Ao buscar na comparação com o passado qualquer comportamento que ajude a justificar os erros do presente, eles atestam de forma categórica a incapacidade de aceitar qualquer tipo de crítica a seu líder, como se ele fosse infalível, como se ele fosse Deus, mito. Mas mitos não existem, por isso não erram. Estão acima de tudo e todos. São como deuses. E essa pode ser a justificativa. Convenhamos, é uma manobra diversionista, estúpida e sem sentido, já que não ajuda em nada a esclarecer o comportamento errático e confuso, para dizer o mínimo, do atual presidente. Mas afinal, eles fazem isso por quê? Já se perguntou? Ora, é claro que é por absoluta falta de argumentos que contradigam as acusações. E não os têm porque eles não existem. A verdade é que quase tudo de que o presidente é acusado é verdadeiro. As provas estão nos vídeos divulgados pelo próprio, nas declarações que faz. Não adianta disfarçar. É ele que dá tiros no pé diariamente. Não há como contestar isso sem mentir ou sem fugir ao diálogo, que é isso que eles fazem. Não parece provável que, se estivessem convencidos de que as acusações de Bolsonaro ou ao Bolsonaro são aceitáveis, justificadas, defensáveis, eles se negassem a apresentar suas razões, justificar seus atos e embasar com argumentos coerentes o comportamento do seu líder. Não o fazem porque não conseguem encontrar esses argumentos. Ao contrário, ao optar por acusar quem nada tem a ver com o momento atual, jogar a culpa para o passado, eles não só deixam de defender o presidente, como legitimam seus atos. Tudo o que ele faz é aceitável. É isso que me deixa perplexo. Não consigo entender como é que alguém pode querer defender o comportamento, digamos, esquizofrênico do presidente, negando-se a responder às críticas e preferindo atacar seus eventuais adversários. Às vezes nem o são. Eu não sou adversário do Bolsonaro. Fica um diálogo surreal, esquisito, impossível de manter. Se não, vejamos, vou dar um exemplo. Imaginem que duas pessoas conversando, e alguém diz o seguinte, acusa o outro do seguinte: seu pai é um imbecil, só diz bobagens, não fala coisa com coisa, prejudica a imagem da família toda. E então a pessoa, ao invés de defender o pai, né, porque aquilo seria mentira, ela abre mão de defender o pai e responde: é mesmo? E o seu primo, que esteve preso por corrupção, sempre se achou melhor que os outros, mas era um traidor. É esquisito, não é? Você há de convir que, independentemente do tal primo ser corrupto ou não, ter sido preso justa ou injustamente, o fato relevante é que o cidadão em questão não defendeu o pai. Em nenhum momento disse que o pai não era imbecil, que não dizia bobagens ou que não prejudicava a família, que foram as acusações feitas contra ele. Ou seja, no fundo, as acusações foram tidas como verdadeiras, já que não foram contestadas. E a pessoa apenas se limitou a desviar o foco da conversa, optando por quê? Por acusar o primo do outro, que nem tinha nada a ver com a discussão. Não se estava ali a falar do primo. Convenhamos, não fica claro que não havia argumentos para rebater? E que na falta deles, a tática foi desqualificar o outro? Vem cá, só uma perguntinha. Vocês acham isso normal? É esse o nível dessa gente? É assim que querem nos convencer que o presidente Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil? É com esse tipo de defesa? Meus amigos, basta saber juntar 2 mais 2 para perceber que algo está errado. Muito errado. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum prazer especial em, a cada semana, vir aqui gravar crônicas criticando o Bolsonaro. Mas
Se nem os seus seguidores são capazes de apresentar argumentos válidos, concretos, reais, para o defender, preferindo ofender quem acusa, quem sou eu para fazê-lo? É sempre um bom tema. Como é que posso deixar de criticar um presidente cujos fãs agem assim como se fossem um bando de kamikazes? Sabe os kamikazes lá da Segunda Guerra Mundial, japoneses, que se suicidavam com os aviões? Ou seja, que ao invés de responder às críticas, preferem lançar ataques cegos contra adversários, reais ou imaginários, agindo como suicidas morais, assassinando a razão e o bom senso. É surreal, como surreal é a época em que vivemos. E olha, estou curioso para saber como a história contará este período negro e triste desse grande país. E por falar em história, deixo-vos com a frase famosa do não menos famoso Henry Ford. A única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje. Por isso, cuidado com os valores que você defende, cuidado com os argumentos que você usa para atacar aqueles com os quais você não concorda, porque isso é que vai refletir e escrever a história daqui em diante. E não venha me acusar de ser esquerdista, de ser petista, de achar que antes o Brasil estava melhor. Não. Eu sequer defendo que o presidente Bolsonaro deva ser tirado do poder. Não. Ele foi democraticamente eleito, embora não pela maioria dos brasileiros, como muitos dizem, não. Ele foi eleito pela maioria dos votos válidos, porque a maioria dos brasileiros não votou no Bolsonaro, mas isso não vem ao caso, a regra é essa, e ele foi eleito dentro da regra. Ponto pacífico, parabéns para o Bolsonaro, se elegeu dentro da regra. Então eu não defendo a descida, a saída de Bolsonaro do poder. O que eu defendo é que as pessoas se munam de argumentos válidos, reflitam sobre o que nós estamos passando, para que em 2022 ele possa ser derrotado aonde deve ser derrotado um candidato em democracia, nas urnas. Porque quando dizem que não havia opção, é mentira. Havia sim opção. O problema é que não quiseram olhar para as opções. Os brasileiros se envolveram nessa briga, nesse comportamento binário de PT, anti-PT, esquerda contra a direita, que levou a isso, levou a eleger uma pessoa absolutamente despreparada, com o discurso populista falso, como todo populista, de que era da nova política. Como é que alguém pode ser da nova política se foi durante mais de 20 anos deputado na velha política? Como é que alguém pode ser da nova política se representa o atual regime? Ah, mas ele é uma pessoa comum, representa o cidadão comum. Aí é que está o perigo. Aí é que está o problema. É que eu também concordo, e isso é que me dá medo. É que Bolsonaro representa a média do seu eleitor. Não estou dizendo a média do brasileiro, a média do seu eleitor. E isso é um perigo, porque significa que a maioria dos eleitores de Bolsonaro concorda com ele. Tem os mesmos princípios de vida, defende os mesmos valores, despreza a diversidade, despreza as liberdades individuais. E por isso está felicíssimo e insiste em defender o seu mito. Mal está o povo que precisa de mitos e que precisa de heróis. Então, você, se ainda tem um pouquinho de capacidade de raciocínio lógico, olha à sua volta, compare o que está acontecendo no Brasil com o resto do mundo, estude história, entenda o que são regimes democráticos, o que é o Estado democrático de direito, entenda como funciona o presidencialismo no Brasil, o que é que os presidentes têm que saber negociar com o Congresso. Aliás, entenda o que é o Congresso, a separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e perceba que em 2022, independentemente de quem você vai eleger para presidente da República, pelo amor de Deus, eleja bons ou melhores deputados, senadores, vereadores. É no legislativo
que está o grande problema brasileiro. São eles que fazem as leis e são eles que fiscalizam o poder executivo. Como eu já disse antes aqui, ainda que o brasileiro tivesse elegido Jesus Cristo em pessoa para comandar o país, ainda assim nós teríamos problemas. Porque quem fiscaliza e quem elabora as leis é um bando de foras da lei. É essa a realidade que precisamos mostrar. Perdão, que precisamos mudar. Então, fuja do pensamento simples ou simplista. Eu não estou aqui atacando o Bolsonaro por prazer. É o que eu vejo. O homem faria muito melhor ao Brasil se ficasse calado, se governasse ao invés de entrar em polêmicas. Presidente da República não é cidadão comum. Ele representa a toda uma população, a toda uma nação. Ele tem que se comportar à altura do cargo. É claro que não dava para esperar mais do que isso de um homem que tem a história que tem Bolsonaro, né? Mas enfim, é a minha opinião e eu espero que você, eleitor, em 2022 preste atenção não só em quem você vota para presidente, mas principalmente em quem você vota para deputado e para senador. Precisamos fazer uma limpeza no Congresso Nacional para que o Estado Democrático de Direito possa ser exercido, mas por pessoas, sob o controle de pessoas de bem. Ok? É isso por hoje. Voltarei na próxima semana com um novo vídeo. E, como sempre, se você gostou, recomende para os amigos. Se você não gostou, recomende para os inimigos e ficamos todos felizes. Tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo. Você assistiu o canal Verso e Reverso, aquele canal onde eu falo o que eu quero e você concorda se quiser.